Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, obrigado por nós estarmos aqui, Pai. Obrigada pela tua misericórdia que nos alcançou. Obrigada pela tua infinita misericórdia, Pai amado. Que a tua graça esteja em nosso meio, que o teu poder venha reinar aqui, Jesus. Porque tudo é para a honra e a glória do teu santo nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então, hoje eu trouxe essas duas mulheres maravilhosas. Primeiro porque eu tenho certeza. Fala, mas não tem nada pra falar. A gente sempre tem. A gente sempre tem algo pra falar. A gente, no final, a gente sempre tem alguma coisinha pra falar. A gente quer falar um pouco sobre autoestima, sobre cuidado com o corpo, sobre cuidado com o espírito. Porque crente tem esse negócio de cuide do espírito e esquece do físico. Como que o mensageiro vai levar a mensagem se não tem um corpo para levar? Então, a saúde é algo muito importante. Primeiro, eu quero começar com uma pergunta para vocês. Quando vocês se viram em um momento onde que vocês perceberam que a saúde era algo importante, então, não só a saúde, mas também a estética. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou me vestir. Não, a gente também tem que cuidar do estético, olhar para nós, cuidar daquilo que Cristo nos deu, se achar bonita, se cuidar, né? É uma coisa importante, às vezes nós mulheres temos, fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, ao mesmo dia, a gente faz tanta coisa e esquece da gente. Quando foi o momento que vocês perceberam que era uma coisa importante na vida de vocês? Yasmin, fala. Olha, para mim, foi assim, depois da segunda gravidez, aí eu fui aumentando meu peso. Aí no que eu fui aumentando meu peso, eu cheguei assim no extremo que foi 108 quilos. Aí eu passei pelo câncer e aí foi aonde chegou o ápice, assim, que eu falei assim, veio aquele choque, né? Vamos cuidar da saúde. Que eu fui na oncologista e a minha oncologista, eu já tinha sido curada por Deus, né? Jesus tinha me curado, mas eu fui fazer a consulta e a oncologista falou assim, Yasmin, eu não posso te encaminhar para você fazer assim, vamos fazer um tratamento de obesidade, vamos fazer uma bariátrica, mas eu posso te aconselhar. Por quê? Porque os teus exames de sangue, eles têm alto índice de inflamação. E o alto índice de inflamação, a pessoa tem mais riscos de ter câncer. Assim. Então, para a gente manter você continuar em remissão, sem câncer, por que você não faz a bariátrica? Pensa um pouquinho sobre isso. Aí foi nesse momento que, por conta da saúde, aí me veio esse start assim, não, vamos fazer. Vamos também cuidar do corpo. Vamos estar cuidando do corpo. E aí foi um momento assim que eu decidi cuidar não só da alma, né? Porque eu sempre cuidei do meu espírito, buscando ao Senhor e tudo. Eu trabalhava muito fazendo a obra de Deus, mas eu nunca tinha parado para olhar para mim. Então, depois que veio tudo isso, e que a médica falou assim, aí eu não pensei duas vezes, então vamos estar correndo atrás disso. Vamos estar buscando tempo perdido. E você, Márcia? Bom, oi gente, paz do Senhor, tudo bom? O exato momento em que eu percebi que eu teria que cuidar da minha saúde foi quando a gente tem muito de procrastinar as coisas, né? De deixar para amanhã, de deixar para depois, então o tempo vai passando e a gente não vê, a gente acaba deixando para lá. E o exato momento em que eu percebi que eu precisava me movimentar, fazer algo, porque não adianta estar bem só na presença do Senhor, né? A Bíblia mesmo fala sobre isso, mas é bom a gente estar bem, né? Carnalmente que eu falo, e espiritualmente, sim. E o momento exato, foi quando eu estava na minha casa e um sentimento ruim bateu, sabe? De depressão querer tomar posse do nosso corpo. Porque o momento em que nós procrastina, para e não faz exercício, a gente não busca se alimentar melhor, tomar água, o corpo todo ele vai reagindo. Então eu falei, misericórdia, na partir daquele momento que o pensamento veio, sabe, tipo assim, de que eu não era suficiente, que eu não era bonita, eu falei assim, não, isso não pode acontecer, né? E aconteceu logo após eu casar. Porque aí veio uns quilinhos a mais, né? E quando os quilinhos vêm, a gente fica assim, meu Deus, pai, eu não posso engordar tanto assim. Porque querendo ou não, mexe na nossa mente, né? Na nossa autoestima. E eu falei, eu preciso correr, eu preciso fazer alguma coisa para me movimentar. Foi quando eu falei com o meu marido, falei, amor, a gente precisa fazer alguma coisa, não sei, caminhar, correr, né? E a partir daquele momento que eu saí para ir caminhar com ele, sabe aquele peso que estava nas costas de que foi ficando leve? Aí eu entendi. Mari,
Para você andar em comunhão com o teu corpo e com o teu espírito, você precisa se movimentar. Você não pode só paralisar. Ou pensa que é só ler Bíblia ou só orar. Não. Se eu leio só Bíblia e só oro, eu procrastino meu corpo, né? Eu invalido ele, então eu preciso estar em movimento, porque é um conjunto. Então eu acordei para a vida e entendi que caminhar é isso, né? Caminhar com Deus, eu preciso estar bem em todas as áreas da minha vida. Não adianta estar só bem espiritualmente enquanto eu tô, né? O físico, o físico às tá... vezes, é aquele negócio, a gente vai deixando tanto que a gente já quer fazer muitas coisas na casa de Deus, quer cuidar, mas às vezes o nosso próprio físico não aguenta o que a gente quer fazer. A gente tem muitos sonhos de muitas coisas para ser feita, mas o físico fala, você não vai estar fazendo, porque você não tem saúde o suficiente para isso, você não tem energia para isso. Eu estava até, acho que ontem até falando nos stories, eu falei, nossa, eu tô me sentindo mal, tô meio ruim, então o negócio tá estranho, o negócio tá esquisito. E querendo ou não, tem partes que a gente tem que lembrar sempre que tem partes que é a gente que faz, mas também tem a parte que é o doutor, o médico, a pessoa que vai fazer, que você tem que ir ao médico, ver como é que tá sua glicemia, sua glicose, o negócio como é que tá funcionando, porque a gente tem esse negócio, principalmente crente, vamos ser sinceros, né? Eu não tô sendo sincero, porque a principal coisa que crente tem mania de falar, crente come demais. Porque crente come. Crente come mesmo, comer é bom. Só que a gente tem que lembrar que a Bíblia nos orienta a fazer tudo com ordem, tudo certo, tudo no lugar certo. Porque comer, Deus fez as coisas maravilhosas aí, para a gente poder se alimentar, frutas, coisas, mas a gente tem que sempre observar esse lado também de que a gente esquece de que esse lado de que exagerar em comer, exagerar em coisa. A gente leva tão pro lado de, é bom, que a gente esquece que é um pecado. A gente esquece que é um tipo de pecado você passar do limite do seu corpo. Você não cuidar da sua alimentação não é um pecado. É um pecado, porque é o pecado da gula, se não me engano, né? A gente começa a não prestar atenção naquilo que Deus pediu. Deus até, se não Deus não, Paulo fala para Timóteo, né? Toma um pouquinho de não sei o que, ele explica como que ele tem que fazer para a saúde dele, para ele cuidar bem do corpo dele, cuidar bem, porque ele é um entregador de mensagem, ele é um pastor, ele é uma pessoa que cuida de pessoas. Como que eu vou cuidar de pessoas se eu não cuido de mim mesmo? O principal, a gente sempre usa aquele, como fala, a passagem bíblica, né? Que é aquela passagem, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês. Como que o Espírito Santo vai habitar em um corpo? Como que ele vai conseguir fazer com que essa pessoa faça coisas, haja como que Deus quer, se ela não tem mobilidade? Porque se você tem como organizar o seu corpo, organize. Porque na parte do médico, deixa o médico. Mas na sua parte, igual a Mário acabou de falar, saindo para caminhar, foi caminhar. A Yasmin foi no médico, a médica falou, você tem que fazer isso, você faz aquilo. Porque a gente deixa muito para a gente pensa tanto, o lado espiritual é muito importante, mas se você não cuida da sua parte física, daquilo que te sustenta, que é o teu corpo, como que você vai fazer a obra de Deus se o seu corpo não aguenta? Agora, uma pergunta para vocês. Quando vocês começam... Deixa eu... Tá ficando aqui. Eu não enxergo, gente, velho. Quando vocês começaram depois disso, né? Depois de que vocês começaram a entender a realidade, veio, bateu. É engraçado que tu fala um negócio de casamento, que a gente engorda, esse negócio. Quando eu me casei, eu não consegui, porque eu sempre fui muito, muito magra, né? Sempre muito magrinha, aquele negócio. Aquela pessoinha muito magrinha. E aí, eu comecei a ter essa distorção de imagem que a gente acaba tendo, eu comecei a ter essa distorção de imagem muito agora, na minha última gravidez. Eu tava olhando lá em casa, tanto que eu falei assim, gente, meu Deus do céu, eu tô acabada. Me acabou, eu tô acabada. Aí depois a William falou assim, mulher, que Deus, tu tá falando
que tu tá acabado, a vida, o que tu tá passando no teu corpo é a vida. A vida Cheirando passando. vida. É. A vida passando. Não tem como tu ser aquela menina que eu te conheço lá atrás. E tá tudo certo, é pra gente, é verdade. Olha o Espírito Santo nos usando no ar daí pra Sim, dar Deus usou ele, viu? Porque a gente esquece desse detalhe também, que o tempo passa. Sim. Uma hora ou outra o tempo passa e o tempo nos dá sinais na nossa pele. Infelizmente, a gente não fica mais nova, né? Exato, Não a fica gente não vai mais ficando jovem. mais jovem. E a gente não vai ficando mais jovem, a gente vai indo. A O gente tempo vive pra vai não chorar. O tempo vai passando. E é uma coisa que a gente tem que botar isso na mente, porque senão a gente entra em estado de. Opa, desculpa, não tô falando com você. Que isso, Siri? Tá perdoando. Mas é porque a sociedade, ela passa isso, né? Ela Exatamente. Uma prega perfeição que... essa falsa ideia, né? De que, tipo, após a maternidade, você não pode ter nenhuma coisa diferente no seu Isso. corpo. Uhum. Você tem que continuar mesma de quando você era bem novinha. Exatamente. Ou então, por exemplo, se você envelhece, você não pode, né? As mulheres estão aí com 60, 70 anos e estão aí desfilando seminua, porque elas têm que estar bonita, têm que mostrar. E não é assim, né? Principalmente em um quesito de feminino, né? Na área feminina, na parte feminina, é muito cobrado isso, né? A cobrada estética. Sim. Mas só que não adianta ter estética e não ter saúde, porque Sim, estética não significa saúde, exatamente. Tanto que uma vez uma moça até, uma amiga minha, chegou pra mim, mas deve ser muito bom ser magrinha, não sei o que lá. Eu falei, mulher, magreza não significa saúde. Olha só, eu tenho um bocado de problema. Mas ela falou, verdade. Eu falei, o que importa realmente se você vai fazer um exame lá, ele tira o seu sangue e você não tá com a diabetes. Olha só que coisa boa. É uma graça, é uma coisa boa. Não adianta nada você ser uma pessoa, ter um corpo super esbelto, ótimo, lindo, perfeito, e vai fazer um exame e você tá cheio de problema. Não adianta. É uma parte que a gente tem que cuidar. Quando a gente fala cuidar do corpo, é exatamente isso, é cuidar da saúde dentro de você. Porque é bom ter um corpo bonito. Você se olhar no espelho e falar, Tô bem comigo. tô ótima, tô maravilhosa. É bom demais. Mas e se por dentro tiver ruim, né? Pode dar um problema. Uma coisa que acontece muito no nosso meio cristão é que existe muitas pessoas que ainda pensam que, eu sou cristã, eu não posso fazer mais nada, né? Eu não posso fazer uma academia, eu não posso fazer uma corrida, eu não posso mais nada. Eu tenho que viver em pró da igreja. Só que aí você acaba anulando a outra parte que Cristo manda, que é pra gente cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o quê? É templo do Espírito Santo. Exato. E se eu não cuido do nosso corpo, o que acontece? A gente vai morrer. Aí a gente acaba invalidando mesmo o que o Senhor fala pra gente na palavra. Né? O meu corpo também é templo, o seu corpo é templo, eu habito em você. Então ele sempre vem. Uma coisa que eu acho perfeito no Senhor é que ele não deixou nós vazios aqui. Exato. Ele não deixou, ele deixou a gente orientados, né? E a gente peca, por quê? Porque a gente não lê a Bíblia, a gente não peca porque a gente não conhece, né? E ele fala também em Provérbios que a gente peca porque a gente não conhece, a gente peca porque a gente não lê, não medita de noite como a Bíblia dele manda. Então a gente acaba se tornando o quê? Leigos. Leigos da palavra. Aí eu procrastino uma parte que não era para eu anular e foco em uma. Mas aí, será que Deus está recebendo de todo o coração? Será que ele está recebendo? Mas, minha filha, vamos alinhar de fato aí a sua vida, né? O teu espírito, tá bom, mas e o corpinho? Como é que tá? E de dentro, né? E como tá o coração? Porque a partir do momento que nós anulamos o nosso bem-estar, a nossa autoestima, a gente acaba deixando que vozes entram dentro de nós. E a partir desse momento, o que vai acontecer? O nosso espírito vai começar a enfraquecer. Porque é uma continuação. É espírito, né? Andando junto ali. Corpo, é 50-50. Agora, se eu deixar só a minha carne crescer, o que vai acontecer? Meu espírito vai sumir. E então eu vou começar a entrar em um declínio de depressão, ansiedade. Aí eu vou começar a engordar, porque a ansiedade, ela tem esses efeitos, a depressão. Aí eu não sei, e já tem pessoas que têm efeito rebote, né? Tipo, em vez de engordar, vai emagrecer. E não tá entendendo. É porque precisa ter um equilíbrio. Isso, tem que ter um equilíbrio entre tudo, gente. Tudo na nossa vida é equilíbrio. Né? Exato.
E entra a parte do amar. Eu entro que a palavra do Senhor vai dizer um dos mandamentos dele que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Né? Nós temos que amar primeiro a nós para amar os outros, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Então eu preciso me amar suficiente ao ponto de eu amar uma pessoa. Então, se eu me cuido, se eu me amo, eu sei que eu vou saber cuidar de alguém, eu sei que eu vou saber dizer que essa pessoa também tem que se amar. A palavra do Senhor ela é rica em conhecimento. Eu amo isso. É isso que não deixa abalar minha autoestima. E eu tenho, viu? Eu tenho. Autoestima. Eu acho assim que por muito tempo, assim, foi muito administrado assim na cabeça da mulherada no meio cristão que ela tinha que fazer as coisas para o Senhor, fazer as coisas para o Senhor. E muitas vezes elas começaram a ignorar a própria família, começou a ignorar a si mesma. Aí, de repente, a pessoa entrou numa bolha, assim, ela faz a obra de Deus, ela ora, ela tem compromisso, ela vive para fazer algo ali onde ela está congregando, mas não consegue olhar para si e cuidar de si, né? E é isso que precisa, assim, eu acho que no meio cristão feminino ser mudado. Exato, né? sim. É uma coisa importante porque é muito cobrado, principalmente da mulher, que ela consiga fazer tudo, né? Que consiga o negócio todo. Mas por conta disso a gente acaba se deixando um pouco muito. Sim. É pouco, é muito. Muito. A gente se deixa muito de lado. E a gente esquece de que nós temos que cuidar de nós, né? Há uma coisa que eu quero pontuar com vocês, que eu quero falar principalmente, é quando tu falou sobre autoestima, quando a autoestima da mulher começa aí, e a gente percebe porque ela começa a se deixar de lado, e automaticamente ela deixando de lado, ela começa a deixar a vida quase a família, as coisas que ela gosta, ela começa a deixar de lado, porque a autoestima é uma coisa, não é que você vai humilhar outras pessoas, não é? A autoestima é porque é um cuidado com você mesmo. É uma coisa para você mesmo que você vai se olhar. Por quê? Porque hoje em dia, como a pressão de beleza é muito grande, porque você às vezes você olha, você vai na rede social, você passa um negócio, você vê uma mulher de 60 anos, você fala, não acredito que essa mulher tem 60 anos. Você fica chocado. E você fala, eu tenho 20, sei lá, eu tenho 30, e essa mulher tem 60, nossa, parece que nós está ao contrário, eu tenho 60 e ela tem 30. A gente fica muito pressionado com isso, e a autoestima é uma coisa que abala, mexe. Mas nós esquecemos que nós todos somos criados pelo Criador, pelo mesmo Criador. Esquecemos de se olhar com amor, né? De se olhar com amor. Há algum momento da vida de vocês, principalmente, a Mari falou, né? Mas eu quero saber um pouco mais a fundo. Quando vocês se viram, se vocês já se viram nesse ambiente onde a autoestima pegou para vocês e vocês perceberam que por conta de não tê-la, por conta de não praticá-la, não exercê-la ali, o cuidado com vocês mesmos foi deixado de lado. Olha, no meu caso, quando eu estava com obesidade, eu estava com obesidade grau 3. Então, quando eu olhava no espelho, eu não gostava da imagem que eu via. Eu podia estar com uma roupa assim, que todo mundo fala assim, não, tá muito bonito, mas eu, dentro de mim, eu não achava. E assim, é a questão também de que, por exemplo, eu chegava numa loja. Gente, chegava numa loja com obesidade grau 3, você não vai encontrar nada na loja. É muito difícil. Muito difícil. Então, assim, isso vai mexendo com a sua autoestima, né? Vai te deixando com baixa estima. Não é nem a questão só da imagem, mas a questão do sentir. Por exemplo, você sente culpa porque você está muito obeso, você chega numa loja, nossa, meu Deus, eu estou muito, muito obeso. Eu chego numa loja, eu não encontro uma roupa para mim. Aí você começa a se culpar porque você, por conta disso. E então é muito do sentir. Aí você começa assim, não se sentir suficiente. Aí vai gerando um monte de culpa. Aí nesse monte de culpa, aí já vai gerando outros efeitos, que é comer, né, pela emoção. Porque, por exemplo, no meu caso, muitas vezes eu estava preocupada com alguma coisa e aí de repente vinha uma vontade de comer um doce. Hoje eu tenho consciência disso que eu fazia isso. Mas antes eu não tinha essa consciência. Era um pensamento automático e eu ia lá
e comia. E comia um bolo, e comia aquele doce, e aí de repente eu começava a me sentir um pouquinho melhor. Por quê? Porque o doce tem, né, dá aquela, libera um pouquinho de sensação de bem-estar, né? Uhum. E então era um pensamento assim, automático. Hoje eu tenho consciência. Uhum. Então, assim, o que é importante da gente também se conhecer é isso. Você ter consciência das atitudes, você conseguir enxergar e não ficar em pensamentos automáticos. Sim. Então, eu comecei a perceber, hoje eu enxergo que a minha baixa autoestima naquela época não era nem tanto pela obesidade em si, mas pelo efeito do que ela causava, Uhum. né? O efeito de como eu me sentia em relação a isso. Meio que trazia uma culpa, você trazia uma Culpa, culpa muito trazia grande pra culpa. você. Falava, onde que eu tô aqui? Aí ficava aquele negócio, né? Aí vem culpa, aí você sente culpa, aí você fica ansioso, aí você fica preocupado e vem pensamentos automáticos, aí você quer se sentir melhor, aí você vai lá e come. Uhum. Então, O engraçado é que, se eu não me engano, existe um estudo que fala que quando comer gera prazer, né? Ele Sim. libera um negócio da endorfina lá, do trem, sim. que é do prazer. E por isso que, às vezes, a gente acaba tendo vício em comer por conta disso, porque ele libera uma coisa, uma sensação boa, uma sensação de felicidade, porque você tá triste, aí você vai comer. Aí você tá Sim. feliz, você vai comer. Você tá ansioso, você vai comer. Porque a sensação que libera dentro do corpo da gente é boa. Então, automaticamente, a gente acaba tendo como se fosse não, É um um vício. Um vício, Sim. né, na comida, no caso. Por isso que é importante se conhecer, se entender, ter uma autoestima ali para poder você olhar e falar, ó, vou cuidar dessa área, vou cuidar porque eu estou procurando felicidade no comer. Sim. E não na vida, mas em comer, exatamente. E é você construir, né? É uma coisa que não é bem do assim, eu tô por exemplo, no meu caso, eu tô me sentindo assim agora. É uma coisa que você vai construindo. Exato. Você, né? Eu vou cuidar aqui do cabelo, eu vou escolher uma roupa assim, eu vou cuidar aqui da minha pele. E tudo isso vai ajudando você a construir, assim, essa autoestima. Exatamente, não é do dia para noite, né? Sim. Principalmente quando a gente está muito longe de nós mesmas, quando a gente está distante de nós, é difícil a gente começar a cuidar de nós mesmos de uma hora para outra. Eu vou cuidar de mim, não. A gente vai começando devagar. Vou dar uma arrumada na sobrancelha, vou dar uma arrumada, passar o batomzinho, um negócio para começar a desenvolver isso. E tu, Mari? Então, eu sempre fui muito magra também, né? Muito magra mesmo. Quando eu olho minhas fotos de antes, eu fico, meu Deus, eu era assim. Hoje eu tô bem melhor do que antes. E não parece, mas eu tive uma infância sofrendo muito bullying, né? Porque eu era magra demais, eu era negra, eu sou negra, né? Meu cabelo, né, naquela época não era o cabelo ideal, o cabelo que hoje está bem na moda, né? Todo mundo quer ter, todo mundo olha e fala que é o Naquela época sonho. ninguém queria ter. Ninguém queria. Mas assim, eu vim dessa época onde a gente era muito maltratado pela sociedade, né? Aonde a gente chegava, a gente era mal visto. Só que a minha avó, ela sempre me ensinou a andar no caminho do Senhor e que Jesus, ele me amava. Então eu aprendi, eu criei a minha autoestima baseado no Senhor. Não pelo que as pessoas iam pensar, o que as pessoas iam falar. Não é à toa que foi tão bem ensinado eu a ter autoestima, que, tipo assim, eu não me abalava. As pessoas me xingavam, sabe? E era triste, assim, que eu não gosto nem de falar de novo, mas assim, aquilo não me afetava, porque eu entendia quem eu era em Cristo. Eu entendia que perante a Ele nós éramos todos iguais. Exato. Né? Então eu não me apeguei, sabe, ao vitimismo, ao coitadinha dela, que não sei o quê. Não, eu nunca me apeguei, eu nunca gostei disso, sabe? E, claro, a pessoa negra ela tem muita dificuldade na vida. Muita, muita. E eu não gosto de falar, sabe por quê? Porque quando a gente leva em pauta isso, as pessoas falam que a gente tá militando, se vitimizando. Sabe por quê? Não, eu não gosto disso, eu nem gosto que me coloque nessa posição. Mas eu também não posso invalidar tudo que eu passei por ser assim. Que é a realidade, né? Por ter nascido dessa maneira. Só que eu entendo que eu sou plano do Senhor. Ele me escolheu desde o ventre da minha mãe. Ele já sabia como eu viria perfeitamente. E foi quando eu percebi que eu falei, Mari, você é linda.
E quando eu entendi que eu era linda, eu cheguei a usar cabelo liso, tá? Numa época da minha vida. O cabelo era bem gente, sério. Usei o cabelo liso, por quê? Porque a, a comunidade, né? A estética muito exige, Eles né? exigia que a gente se alinhasse ao tempo dele, o jeito que eles eram, Uhum. cabelo liso, era da moda, era bonito. Uhum. Tal. Então eu me rendi ao cabelo liso, passei um tempo usando o cabelo liso. Mas quando eu entendi que eu era linda, do jeito que o Senhor me fez, foi Ele que me fez. Eu não tinha que estar me preocupando pelo que as pessoas estavam falando ou pensando. Foi Ele que me fez. Então foi quando eu decidi assumir o meu cabelo. Uhum. Foi quando eu assumi meu cabelo e eu dei aquele up. Gente, e eu confesso pra você que quando eu assumi meu cabelo, eu pensei que ia parar, teve mais preconceito. Eu ouvi que na rua, eu passando com o cabelo altão, o pessoal, vai varrer a rua onde? Ah, eu passava assim, esse cabelo não vai pentear? Nossa, e essa peruca? Então, assim, foi vários. Só que, sabe, essas falas, essas coisas que as pessoas jogavam pra cima de mim, Uhum. não vinha pra mim. Sim. Sabe? Era a mesma coisa de entrar no ouvido e sair no outro. Uhum. Então eu Graças a trabalhei, Deus. desde sempre eu trabalhei a minha autoestima. E as pessoas, às vezes, que não conhecem, que não senta na mesa comigo, que não me conhecem no dia a dia, olha pra mim e fala, nossa, ela se acha. Que eu já ouvi isso. Depois de tudo que eu passei, de tudo que eu tive que construir, eu ainda escuto que eu me acho. Mas a pessoa nunca sentou na mesa comigo, nunca conversou comigo, né? Mas é isso que eu trago pra gente hoje, sabe o que é? As pessoas, elas vão falar aquilo que elas veem. Então eu trabalhei, e hoje eu confesso pra vocês que a minha autoestima é muita. Uma pessoa dizer que eu sou feia e eu acreditar, não vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar. Porque o Senhor, a minha autoestima não foi construída em mim. Porque eu sei que eu sou falha também, sou pecadora. Mas a minha autoestima foi construída no Senhor. Eu sou imagem e semelhança dele. E se alguém falar que eu tô feia, tá falando que Jesus é feio. Né? E aí? Vai ficar falando que Jesus é feio? Porque tu tá me chamando. É tipo isso, sabe? É engraçado que a principal, é uma coisa muito importante, é a Sim. gente lembrar disso, que quem criou a gente foi o Criador. E ele criou a gente de uma maneira perfeita, da maneira que ele quis. Ah, Sara, mas eu tenho uma pinta aqui, mas foi a criação do Foi Senhor. Deus que fez. Foi o Senhor que fez, o Senhor criou, o Senhor pensou, planejou e planejou você desse jeito. É uma coisa que nós temos que, principalmente, basear nossa autoestima no Senhor, naquilo Senhor. que ser construída em Deus. Porque realmente, se for construída na gente mesmo, a gente vai ter aquele pico de. Do Sim. nada a gente vai falar, ixi, Maria, tá terrível. Tem que ser construída em Deus, porque Ele foi quem criou a gente, né? Sim, Ele sim. conhece a gente muito bem. Sabe? Hoje em dia, eu tenho problema de pele. Nunca tive problema de pele. Hoje em dia eu tenho. E eu lembro quando eu fui fazer o tratamento, eu perguntei pra. Foi numa época quando começou a aparecer mais e dar mais. E as pessoas são curiosas, né? As pessoas perguntam assim. E aí as pessoas chegavam pra mim, perguntavam e ficavam perguntando, e não sei o que, não sei o que, isso aqui, eu sei, isso aqui, não sei o que, não sei o que. E eu ficava sempre, aí eu via lá, explicava por toda. Eu falava, não sei ainda. Eu ainda não fui no Então. médico pra me estar sabendo. Mas quando eu saber, eu te aviso. É, e assim, é uma coisa, gente, não acho que eu estou sendo ignorante, que às vezes as pessoas pensam que eu sou ignorante. Eu entendo, aparece um pouco. Mas, é, normalmente, vou falar uma coisa para vocês. Normalmente uma pessoa, quando tem algum tipo de, alguma característica, ela tem uma pinta, ela tem um negócio, ela tem um trem, ela provavelmente, ela sabe. Ela se olha, ela se vê, ela sabe. Então você não precisa estar, Por favor. olha isso aqui, Apontando, né? o que é isso É igual tu engordar. Tu engordou. Nossa, mas tu tá mais gorda, hein? Assim, mas sério, eu nem tinha visto, sabia? Eu nem tinha visto lá Eu no não espelho. fui, né? Então, assim, porque querendo ou não, fora de nós, quando a gente vai enfrentar o mundo tem muito disso. Então, a gente tem que trabalhar isso em Cristo, trabalhar a nossa autoestima em Cristo, para exatamente o que a Mari falou, para se vir, a gente não ser abalado. Porque vai vir, principalmente em quesito de mulher. Sim. A mulher, sempre quando alguém vai apontar, você engordar, você emagreceu, o seu cabelo. Por exemplo, eu tô com cabelos brancos. Você tá com cabelo branco, você tá não sei o que, você não sei o que. Sempre tem. Então a gente tem que trabalhar a nossa autoestima em Cristo, principalmente lembrar que Ele nos criou, Ele nos formou, desde sempre Ele nos conhece, seja com alguns detalhes assim, detalhes, porque, igual a Mari falou, ela foi tão impressionada que ela alisou o cabelo. Mas, sabe, se Cristo botou você ruivo,
Você é ruivo, meu amor. Fique em paz. Cristo te criou perfeitamente, perfeito. Os olhos escuros, não tem os olhos claros, mas Cristo te criou perfeitamente. E hoje em dia a estética é tão pressionada pra gente que, né? Não sei se vocês sabem, mas hoje existe até a mudança de cor de olho. É coisa, gente, é uma coisa muito. É porque levanta muito a comparação. A comparação, né? exatamente. Levanta muito a comparação, aí em determinado momento, aí começa todo mundo assim, a dizer que um tipo de corpo é o ideal, um tipo de cabelo, e aí de repente para você não se sentir excluído, aí você quer pertencer, que nem agora existe a moda daquela magreza que tá ficando assim bem esquelética, né? Mas aí tá todo mundo querendo ser magro, não importa o jeito. Por quê? Porque quer pertencer, né? Exatamente. E isso acaba com a estima das mulheres, eu acredito. E o engraçado é que, tipo assim, todo mundo acaba querendo pertencer aos grupos, né? Sim. Só que a principal coisa que nós devemos sentir é ser pertencentes a Cristo. Sim. Porque é o nosso foco. É então, assim, nós pertencemos ao Senhor, do jeito que Ele me criou. Claro que eu não vou deixar, claro, Deus me criou, eu vou deixar a vida correr. Não, a gente vai se cuidar. A gente vai se cuidar, mas da maneira que Ele nos criou, foi a maneira que é perfeita. É isso que é desse jeito que Ele nos criou e é algo. Quando você para pra pensar em cada coisa por dentro do seu corpo, você fala, imagina como é cada fio, cada veinha, cada negocinho. E você fala, gente, Deus nos criou de uma maneira espetacular. Não queira se comparar, não é uma coisa difícil, comparação é uma coisa complicada. Bote a sua autoestima em Cristo, para você não se comparar, não tá sempre ali, buscando algo que às vezes nem precisa, né? Valorizar a sua identidade em Cristo, né? Exatamente, às vezes a gente nem precisa de alguma coisa, a gente sempre tá buscando. Por exemplo, eu vou falar do meu exemplo, claro que eu não tenho como usar exemplo de outra pessoa. Quando eu criei esses negócios na pele, eu lembro que eu comecei a ter muita crise de identidade. Eu falava assim, eu olhava as fotos minha, eu falava, gente, mas eu nunca tive problema, eu nunca tive problema. Aí a pessoa falou, não é porque tu sai muito do sol, gente, eu não sou de casa. Se é uma pessoa que não sai muito de casa, sou eu. Mas aí a vida fez a gente criar esse problema, né? Aí eu lembro que eu comecei a olhar, quando começou a dar muito no rosto, eu falei, gente, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui vai me afetar. Isso aqui vai me afetar muito, eu tenho certeza que vai me afetar. Porque, por exemplo, depois que eu tive filho, eu mudei meu corpo, mudei, mas não foi uma coisa que me afetou. Não me afetou tanto, claro. Me deu uma. Eu falei, não, tá tudo bem, tudo ok, tá tudo ótimo. Qualquer coisa eu aumento o número da calça, tem nada não. Ai, ai. Mas quando foi isso aqui, como era diretamente, eu olhava pro espelho e via, não tinha como eu disfarçar. Aí eu bati e olhava e falava, gente, meu Deus do céu, meu pai amado. E aí é onde entra. Se a sua autoestima não é colocada em Deus, isso vai afetar você. Isso provavelmente, não sei se tem, não sei se vai aparecer alguém no YouTube, talvez, que vai ter um problema, que às vezes são problemas de saúde, né? E aí é onde eu quero entrar. Existe o problema que a gente consegue cuidar, que é o nosso físico, mas existe problemas de saúde, que aí você tem que buscar recorrer a médicos, realmente a estética. No meu caso, dermatologista, né? Não sei se vocês já chegaram a casar, Yasmin, já, mas tu, mano, já chegou a ter que ir, ou conhece alguém que teve que falar, não, eu vou ter que buscar recorrer ao médico. Claro, vou ter que ir lá, vou ter que recorrer à estética. Que elas precisaram, né? Porque já viram que já não mais existia mais aquela questão de que, eu consigo resolver, não. Né? Eu acho assim, se Deus deu a inteligência para as pessoas, a gente tem que parar de ser ignorante. Exatamente. E recorrer sim, gente, é humano, a gente somos humanos. Né? O pai, ele deu sabedoria para as pessoas, é porque ele entendia que ia precisar para esse tempo. Né? Então foi quando elas decidiram, acho que ela tinha umas veias que estavam e uma veia muito importante, sabe? E ela estava só procrastinando ir ao hospital. Né? Foi quando ela teve uma crise e ela foi para o hospital. E chegando lá, o doutor falou para ela, se você não tivesse vindo hoje, você tinha morrido por causa disso.
Você entende o perigo que é a gente Exato. procrastinar, cuidar Uhum. de nós mesmos? Sabe? Às vezes a gente se pega, é que a gente falou que a gente se pega cuidando tanto só das coisas do Senhor, que a gente nega nós mesmos, sendo que é uma coisa simples, é uma rotina, é algo que eu vou fazer, tô glorificando a Deus, Sim, né? Não tem exatamente. a história de que fala tudo que eu faço é para glorificar ao Senhor. Exatamente. Se eu tô lavando uma louça é para glorificar a Ele. Então, se eu tô indo cuidar de mim, é porque eu preciso estar bem para glorificar, para Uhum. propagar mais o nome dele. Exatamente. Eu não vou conseguir falar do amor dele com propriedade, com certeza, se eu não estou bem de saúde, né? Exatamente. A gente tem um costume, eu digo a gente, eu digo geral, as pessoas têm um costume de falar, de sempre terceirizar as coisas, né? Falar, olha, eu não vou ao médico não, porque meu Deus vai me curar. Sendo que Sendo que o Senhor está falando, minha filha, eu dei sabedoria lá por médico para ele te ajudar nisso aí. Não, mas Deus vai me curar. Aí a fé da pessoa só está em falar, não age. Deus, ele pode até te curar, mas ele vai precisar de um recurso que ele deu entendimento para a pessoa te ajudar. É igual o meu pai. Meu pai hoje, meu pai está com câncer. E eu creio que Jesus vai curar ele. Só que nós não ficamos parados. Exato. A gente está se movimentando, a gente está indo recorrer atrás dos recursos que o Senhor deu ao homem, entendeu? E crendo que só o Senhor que dá a última palavra. Se o Senhor quiser curar ele sem precisar passar por nada, ele vai. Eu não Nós vou cremos nisso. isso, sabe? Como eu falo, não vou invalidar que o Senhor ainda faz milagres, ele faz se ele quiser. Mas o Senhor falou que ele deixou que a sabedoria para o povo, entendeu? Porque ele entendia que era necessário. Que ia precisar ter esse tempo. Então, meu pai tá fazendo tratamento, tudo tá bonitinho lá. E eu creio que no final quem vai bater o martelo é ele vai dizer, tá curado. Ah, foi por causa da químio, da rádio, de tudo? Foi um processo, ele tá curado, porque o Senhor permitiu que ele fosse curado. Né? É a gente parar mesmo com essa ignorância. Os tempos, eles vão passando, gente. O tempo do Senhor, ele tá se aproximando, né? É algo que eu sempre falo. E a gente precisa acordar, né? A gente tem muito disso, de querer invalidar algo que o Senhor entregou na mão das pessoas. Eu não invalido, não. Eu honro, eu gosto de honrar muito as pessoas, porque eu sei o trabalho que a pessoa teve até chegar lá. Eu não vou ser ignorante a esse ponto. E eu acho assim que os líderes, né? A maioria dos líderes hoje deveria ter essa sensibilidade de alertar o povo da igreja, porque existe muita gente com a sua mente assim, gente. Cauterizado. Sim, muita mente fechada de que eu não posso nada, eu não posso nada, eu não posso me cuidar, eu não posso. Mas o Senhor, ele deixou aqui pra gente. Exato. Se posso, vá, se cuida. É igual psicólogo. Gente, até hoje eu tenho pessoas que falam pra mim, eu não tô doido pra ir pra psicólogo. Gente, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Todo mundo tem Por aflição. favor. E tem gente que não aguenta. Teve uma hora que o próprio Jesus não aguentou de tanta aflição. E ele foi pra onde? Ele foi pro jardim chorar. Ele foi lá, pediu ao Senhor para que tinha misericórdia dele. Sabe? Então, assim, vamos parar de ser ignorantes e entender. Tá sensível. Eu gosto muito de falar sobre a gente estar sensível ao Espírito Santo. Exato. Porque a todo momento ele fala com a gente. Gente, o Senhor fala com nós num copinho com água. Sabe? O Senhor fala com nós, principalmente quando nós abrimos a palavra dele. Principalmente. Principalmente. Exato. Se, como é que fala? Se tem um recurso, procure, né? Saúde é uma questão não simplesmente de correr e tal. Saúde também é lado estético que às vezes gera. Você tem que ir para um médico, você tem que ir para um esteticista, você tem que ir para um negócio dependendo do ativo que precisa. Por exemplo, no meu caso, eu tive que ir para um. Porque às vezes quando eu falo assim, não, eu vou para o dermatologista, a pessoa já pensa, isso, dermatologista, vixe, estética, a pessoa vai ter, vai cuidar da pele, não sei o que, não sei o que. Mas, às vezes, são cuidados que realmente são precisos, porque se o Senhor deu a inteligência, exatamente como a Mari falou, deu a inteligência, use, vá lá e cuide de você, seja com médicos, seja, se for no seu alcance, vou fazer uma caminhada, vou para uma academia, vai e faça. Não deixe que a sua mente seja tão pequena em pensar de que, mas é um ambiente cheio de gente assim, cheio de gente assado. A gente vive no mundo. Não tem como você fugir disso. Em todo lugar que você for, vai existir assim, daquele jeito, daquele outro jeito. Então, independente, você tem que entender que o Senhor te criou para viver no mundo. Você não é do mundo, mas você vive nele. Então, independente do lugar, você tem que ter a sabedoria, a inteligência
para não se limitar a coisas tão raras. Já falar, não, eu não vou fazer porque isso aqui, porque aquilo outro, não dá certo. Não, vá. Esteja em paz, né? Jesus, fique tranquilo, vá em Parece, paz. parece que a nossa era, parece a era da estética. Até Mas parece que quanto mais bonito você for, você vai entrar no céu, né? é verdade. Sendo que a forma que o Senhor vê é ao contrário. É Exatamente. como nós estamos por dentro. Exato. Como que está o coração? Será que está tão bonito como a plástica que eu fiz? Entendeu? Como a cirurgia que eu estou fazendo? Tá, eu não estou dizendo aqui que você não pode fazer a sua estética, faz. Mas e aí, tá fazendo para glorificar o nome do Senhor ou para provocar o irmão? Para provocar, entendeu? É essa questão que eu quero dizer. E aí, é para glorificar o nome dele? Porque o Pai, ele conhece a intenção do nosso coração. Ele conhece. Ele sonda o que a gente pensa, o que a gente sente. Exato. Por que será que eu tô querendo correr? É porque o irmão ali, né, vai me olhar. Tá repreendido em nome de Jesus. Você vai correr, é para glorificar o nome dele. Então, tudo que a gente for fazer, que seja para a glória do nome de Jesus. Exato. Sabe? Eu vou correr, Mari, vou para academia, eu tô indo consultar. É para a glória de Deus, eu preciso estar bem, porque eu preciso estar firme e forte para continuar o que o Senhor me chamou para fazer. Exatamente. Sabe? Exatamente. Então, assim, é cuidar. Cuida do coração, primeiramente. Antes de tudo, cuida do seu coração. Aí, se ele tiver ok, aí você vê, meu cabelo, minha pele. Exatamente. Que aí o Senhor, ele vai estar em tudo e tudo vai ser, Quando a gente cuida de dentro, quando a gente cuida de dentro, a vaidade de fora não vai dominar. Tipo, eu vou me arrumar porque eu quero aparecer dentro. Não, porque dentro já vai estar organizado, principalmente o coração. Porque existe coisas que, sim, Deus pode Deus pode fazer, sim, Deus pode fazer. Só que eu estava numa linha de raciocínio, num segmento, num caminho tão complicado de que, tipo assim, teve que chegar a eu ir parar no hospital mais para lá do que para cá, mais para morta do que para viva, para me cair na real e falar assim, olha, o Senhor deu a inteligência ao homem. E eu lembro que quando eu sempre fui de fazer muita coisa, igual eu sempre de fazer muita coisa, mas nunca cuidei de mim mesma. E aí quando eu fiquei dentro de uma cama durante tempo, sem poder fazer absolutamente nada, não podia fazer nada. E eu falei, aqui é onde você percebe que não adianta você fazer milhões de coisas, mas você não parar para prestar atenção em você. Eu acho assim que a nossa vida ela tem que ser um culto, né? Exatamente. Então, em tudo. Então, se você está na sua casa, cuidando da sua família, você está lavando uma louça, se você está cuidando da sua saúde, tudo que você está fazendo é um culto. Que ser cristão não é só ir para a igreja, não é só você fazer ali o religioso, vamos dizer assim. Mas você viver uma vida que agrada a Deus. E é agradável a Deus que a gente cuide da nossa saúde, que a gente cuide do nosso corpo, que a gente cuide da nossa mente, que a gente venha firmar a nossa identidade no Senhor. Porque quando a gente firma a nossa identidade no Senhor, a gente não entra no quesito que tem a sociedade, né? Que é o quesito da comparação, né? Que fazem com que as mulheres cheguem numa idade avançada e que o rosto delas muitas vezes não é nem... A gente pode falar assim, esse é um excesso de vaidade. Mas aquilo muitas vezes já pode ter virado um transtorno na cabeça dela, porque ela olha no espelho e ela não enxerga aquilo que ela queria ver e ela não enxerga aquilo que ela planejou, talvez ali com o cirurgião, e isso começa a virar uma bolha. Então, assim, nós que somos, né, mulheres cristãs, a gente tem que cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo, e a gente entender que a nossa vida é um culto. Tudo o que eu faço realmente é para a glória de Deus. Sim, né? Tudo o que eu faço. Então, se eu estou cuidando do meu corpo, eu estou adorando a Deus, eu estou sendo cristão. Se eu estou cuidando da minha mente, eu estou sendo cristão. Exato. Se eu estou cuidando do meu espírito, eu estou sendo cristão. Então, assim, é o que Cristo quer, né? Porque existe muito isso no meio cristão, vamos dizer assim, no meio feminino. Muitas áreas que são priorizadas e outras que são abandonadas, né? Então, uma área, eu amo servir a Deus na igreja, fazer vários trabalhos na igreja,
Mas eu abandonei a mim mesma. Eu não me importo de nada com a minha aparência e nem com a minha saúde. E Deus não trabalha nisso. Deus não é um Deus de confusão. Exatamente. Mas eu gosto de prestar atenção. Mas normalmente quando a gente é mais nova, a gente tem esse negócio da vaidade na gente. A gente se cuida. Aí quando a gente normalmente acha alguém, a gente deixa. A gente deixa sendo que. E aí é onde a gente percebe que, na verdade, a gente sempre se cuidou e não para nós mesmos. Sim. A gente sempre se cuidou para alguém. Para poder alguém olhar e observar a gente. E aí quando a gente a gente casa, a gente acha um namorado, a gente noiva, a gente deixa. E larga de mão e deixa pra lá, esquece de dar. Porque a gente achou, a gente estava cuidando da gente para alguém. A gente não estava cuidando para a gente mesmo. Agora, quando a gente tem essa virada de chave, falar, eu tenho que cuidar para mim também. Aí a gente não deixa, mesmo que a gente ache alguém, a gente vai encontrar um marido, um noivo, ou já é casada, a gente vai continuar ainda se cuidando. Se eu cuidava de mim para mim mesma, aí veio o que veio, aí o mundo, a vida falou, querida, Deus falou, você vai ter que estar agora cuidando do que eu já era para você estar cuidando há muito tempo atrás. Então, o que eu quero falar com vocês é que a estética, aqui o ver, às vezes a gente você pode não precisar, não é que você vai ser a pessoa que passa maquiagem, mas cuidar, passa um hidratante, passa um protetor solarzinho, né? Passa um protetor solar, passa um negócio, porque não precisa você cuidar de passar, de viver. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade para passar maquiagem. Eu tenho bem preguiça mesmo. Mas você pode estar usando um protetor solar, um creme hidratante, beba água. Ah, Sara, tá falando essas coisas porque são coisas importantes. São coisas importantes para o corpo. Bebe água, passa protetor solar. Cuida, aqui ó, tira a cutícula da unha, né? Tira o negócio, tá grande aí, o negócio. Nem é mais unha, é cutícula nem na tenho mão. unha. E essa cutícula? Eu não tenho unhas grandes porque eu nem posso, porque é casa do neném. Mas só que, gente, são partes de estética, são estéticas, mas são importantes. São importantes porque depois pode ser que cause um problema. E uma coisa de não cuidar, o que acontece? Aí começam as interrogações. Ah, eu não sou bonita. Sim, ninguém gosta de mim. Eu não consigo fazer nada, porque querendo ou não, vai entrar esses pensamentos. Vai, sim. Eu não sou suficiente. Deus não me usa. Aí começa, sabe? Começa já um turbilhão de coisas. Tipo assim, mano, acorda, sai daí. Exatamente. Né? Por quê? Porque não cuidou. Mas aí entra a indagação deles ficar batendo na tecla, dizendo que Deus não ama, que Deus não usa, que Deus não cuida, né? Sendo que aqui em Salmo 139, que eu peguei uma referência, o Senhor ele vai dizer assim, ó: Tu criastes cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deves ser temido. E tudo o que fazes é maravilhoso. Eu sei disso muito bem. Aí tu vistes como meus ossos foram criados. E assim vai falando de tudo que o Senhor, como o Senhor planejou. Porque Ele planejou, gente. Exatamente. Nem adianta você dar ouvido para essas vozes que há dentro de vocês, tá? Porque o Senhor criou vocês. Aí vai ficar aquela questão. Você dá ouvido ou não? E fica por isso, ou você dá um start na sua vida, acorda e fala, ei, eu sou filha do pai, ele me criou, eu vou dar um up aqui na minha vida agora, eu vou começar a tomar água, eu vou começar a cuidar de mim. Se a minha saúde hoje estava um caos, ela não vai estar mais, porque eu tô dando R$ 1 na minha vida. E outra coisa, pode não tomar água, nós sabemos que pode gerar aquelas lindíssimas pedras nos rins. Que depois fala, não, Deus vai curar. Deus vai curar, Deus vai curar. Seca cabelo, pele, tudo. Pele fica ótimo, porque, gente, a água é vida, né? Tanto que Cristo usa ele como a água, né? A fonte de vida, porque a água é importantíssimo na vida da gente. As pessoas pensam assim, mas se Deus falou, se eu tiver ele é a fonte da água, eu não preciso beber água aqui na terra, não, ei, cuidado, porque essas interpretações erradas. Olha, você lê o texto todinho, por favor. Não estou o seu texto. É muito importante. As pessoas têm a mania de pensar que porque quando alguém começa a cuidar da sua aparência, e aí já começa aquele negócio, você é muito vaidoso, você é muito... Vaidade é pecado, vaidade é pecado. Sendo que nós temos que lembrar que cuidar da aparência, eu não estou falando que você vai... aquela coisa que vai querer
ser melhor do que os outros. Não, 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 não. O cuidar da aparência que eu falo é o cuidar daquilo que Cristo te deu. Aquilo que Cristo te ofereceu. Pega, aqui, é esse corpo que eu te dou. Cuida dele. Cuida dele. Cuida com amor, cuida com zelo, porque eu dei para você. E às vezes, às vezes, eu mesmo tinha muito esse pensamento de quando eu via alguém um pouco mais arrumado, um pouco mais que se cuidava melhor, eu falava, pronto, vaidade é pura. Vaidoso, né? Pecador. Porque a gente tem esse negócio, a gente tem esse negócio, esse pensamento enraizado, esse pensamento triste, porque não é um pensamento bom, é um pensamento triste, de que porque uma pessoa se cuida, ela tá em pecado, não, ela só quer andar, Porque foi quer ser o melhor. um pensamento assim, religioso que foi incutido na mente cristã por muito tempo. Por muito tempo. Se você se cuidar, você está dando lugar para o diabo. Você lembra de Jezabel? Exatamente. Aí ele já traz Jezabel pra cima da gente. Aí eu, né? Isso, os cachorros não comeram nem as unhas dela. Exatamente. Mas não entende o contexto, né? Não lê o contexto. Das ações dela, né? As ações, né? O que ela fez com o poder que ela tinha. Uhum. Então, isso foi incutido há muito tempo e ainda hoje, em muitos lugares, é incutido. Então, é algo que precisa ser mudado. Que quando a pessoa se arruma um pouquinho, quando a pessoa se arruma um pouquinho mais, pronto. Verdade? Que o excesso, ele pode sim trazer um pecado. Todo excesso não é bom. Exatamente. De qualquer área, excesso é pecado. Você está com excesso de estética, vamos dizer assim. Aí você, sei lá, você faz tudo, sabe aquela pessoa que ela tá ali muito bonita, muito perfeita, e quando ela olha no espelho, ela não tá satisfeita? Ela tem um problema com a imagem dela, ela tá ali com um transtorno. Porque ela não consegue ver. Que ela já é bonita. Que ela já é bonita. E aí nisso também, muitas vezes Satanás pode pegar esse gancho da vaidade para tentar colocar sentimentos, por exemplo, sentimento de arrogância, sentimento de altivez. Mas muitas das vezes não é a questão do se cuidar, ou a questão de você, da pessoa vai lá e faz um procedimento que ela tinha muita vontade de fazer, mas é a questão do coração. Exatamente. Né? Aqui dentro. Exatamente. Gente, o papo tá bom, o negócio foi bom. A gente sempre fala assim, né? A gente tem esse negócio, mas será que vai... A gente sempre tem coisa para falar demais, né? Mas quando tem a ver com Cristo. Quando Cristo está no meio, a gente vai. Mas principalmente o que a gente quer deixar para vocês é se cuida, se ama. Se você não está se cuidando, começa agora. Porque Cristo te ama. Ele te ama. Mas não tem como ele vir aqui pegar um copo de água e dar para você. Então, cuida de você. Cuida da sua... Aqui, ó. Do seu corpo, dentro de você. Primeiro, começa a cuidar aqui dentro. Para quando você começar a cuidar fora, não vir a altivez de querer ser melhor do que os outros, não é verdade? Então, cuide de tudo aquilo que Cristo te deu. E que seja tudo para a glória do nome dele. Porque você cuidar dele. Agora não vou conseguir fazer o exame. Vai marcando de pouquinho em pouquinho, vai fazendo exame ali, outra coisa aqui, um negócio ali, e deixa tudo em ordem. Para que o nome de Cristo seja glorificado através da vida de vocês, né, meninas? Vamos ter equilíbrio, né? Equilíbrio. E se reconheça, né, em Cristo. Exatamente. Porque a partir do momento que você se reconhecer nele, filha, a sua autoestima vai dar um up. Exatamente, tá? Que Deus abençoe vocês. Não esquece de depois ir lá na descrição para seguir o canal do YouTube, tá bom? Pode compartilhar com alguém que você acha que é importante para compartilhar. Vou fazer uma oração para nós acabar, tá bom? Senhor Deus, obrigada por esse momento. Obrigada por o Senhor falar conosco. Que nós vamos seguir, Jesus, aquilo que o Senhor nos planeja para nós. Cuide da nossa vida, Jesus, que nós vamos ser transformados, Jesus, através do teu poder. Que a nossa mente, Pai amado, venha ser transformada conforme vai querer a tua vontade. E assim nós te pedimos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal do YouTube também. Tchau.